Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo da nossa semana, tá bom? Dando continuidade ao nosso capítulo, tá? 14, quadriláteros. Estamos indo para a nossa terceira aula, tá certo? A aula de hoje irá envolver esses tipos aí de quadriláteros, tá bom? Iremos trabalhar as definições, tá? E algumas propriedades dos retângulos, losangos e quadrado. São três tipos de quadriláteros que conhecemos muito bem, tá bom? Então vamos lá. Nos módulos anteriores, destacamos o estudo sobre os paralelogramos. Nesse tipo de figura, é comum encontrar lados consecutivos ou ângulos consecutivos de medidas diferentes. Mas nem sempre é assim. Há casos especiais de paralelogramos que merecem um estudo à parte, pois são encontrados em muitas situações do nosso cotidiano. A bandeira do Brasil, por exemplo, apresenta dois desses quadriláteros, né? São eles, o retângulo e o losango. Há também o quadrado, que obviamente também é aplicado em diversos estudos e objetos, sendo também um caso particular de quadriláteros que devemos estudar. De maneira geral, as propriedades estudadas para os paralelogramos continuam válidas para essas três figuras, uma vez que são exemplos de paralelogramos, como já indicamos. Começaremos esse estudo mais detalhado pelo retângulo, tá certo? Então ele vem aí com a primeira definição, retângulo, né? Dizemos que, ou seja, o que é um retângulo, tá? Retângulo é um paralelogramo que apresenta 4 ângulos internos retos. Bora lá. Só uma pequena ilustração, tá bom? Para completar a definição dele, certo? 4 ângulos internos e retos. Aqui, ó. Certo? A gente já sabe que o paralelogramo tem a base e a altura com medidas diferenciadas. E agora, para fechar nosso entendimento, 4 ângulos internos retos. Ou seja, esses ângulos todos valem 90 graus, tá bom? No paralelogramos, vamos nomeá-lo A, B, C e D. Ele vem aí que o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, todos eles com a mesma medida de 90 graus, tá certo? As diagonais de um retângulo também são congruentes. Quem seriam as diagonais aqui, ó? Primeira diagonal seria A e C, certo? Congruente. A quem seria a outra? B e D. Certo, pessoal? Bem simples a primeira definição aí do que seria um retângulo, tá certo? Bem tranquilo aí, nossa aula de hoje, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo a ser estudado, na página 349, ele vem aí o losango, tá certo? Então, o que seria um losango? Qual a sua definição de um losango, tá bom? Então ele vem, dizemos que losango é
o paralelogramo que apresenta 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida, tá bom? Então bora lá fazer uma ilustração aqui. Certo? Uma ilustração de um losango, tá? Vamos nomeá-lo também aqui. Tá bom? Essas medidas têm que ser exatamente igual, tá? Senão não é considerado um losango. Então vamos supor que aqui fosse uma medida de 4 centímetros de A a B. Então de B a C também teria que ser 4, de C a D também teria que ser 4 e de A a D também teria que ser 4, formando o que diz o conceito de um losango, tá bom? Então, o paralelogramo anterior é um losango, pois, bora lá, A e B, o lado AB é congruente, tá? A quem? AB e C, certo? Que também é congruente a C e D, ok? Para fechar, CD também é congruente a D e A. Fechei a definição de um losango, tá bom? Continuando, ele diz assim: as diagonais de um losango são perpendiculares. Ó, o que seria perpendicular, gente? Ó, esse cruzamento aqui que forma ângulos de 90 graus, tá certo? Então, quem seria essas diagonais aí? Que formam linhas perpendiculares. Então, a primeira, ó, A e C, tá bom? É perpendicular, que é a simbologia, ok? A, B e D, tá certo? Além disso, as diagonais do losango são bissetris de cada um desses ângulos internos. Bissetris, pessoal, também a gente já sabe, vamos só relembrar, tá certo? É justamente essa divisão aqui, ó, formando em 2 ângulos também com a mesma medida, tá bom? Bem simples aí. Conhecer as propriedades dessa figura pode ser útil, por exemplo, em sua construção. No caso do losango, sabendo que suas diagonais são perpendiculares entre si, podemos construí-los por meio desse segmento. Então ele vem aí, quem quiser fazer um losango, tá certo? Apenas utilizando o conceito de perpendicular. Então, dando continuidade na página 350, ele vem aí. Veja a seguir os passos que explica como podemos construir um losango cujas diagonais medem 3 e 4 centímetros, tá? Diagonais, tá? Preste atenção, diagonais, parte interna, tá bom? Então, o primeiro passo, traçamos 2 segmentos. Ele fez aí um segmento A e C e um segmento B e D, um medindo 4 e o outro medindo 3, tá? Respectivamente perpendicular, porque já mostramos forma ângulo de 90 graus, tá certo? Entre si nos seus devidos pontos médios. Segundo passo, para fechar, unimos os pontos, né? A, B, C e D, já tínhamos feito essa nomeação, formando assim a figura desejada, ou seja, o losango A, B, C e D. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo aí. Para fechar, gente, ó, fechar a nossa aula de hoje, tá certo? Só iremos trabalhar as 3 figuras aqui. Temos para a próxima semana ainda mais um tipo de quadrilátero a ser estudados, que são os trapézios,
tá? De certa forma, a figura a gente já conhece, porque trabalhamos área, né, de trapézio, mas vamos ver algumas definições que tem o diferencial, as suas classificações, os tipos de trapézio, mas isso ficará para a próxima semana, tá bom? Então, para fechar aí, ele vem quadrado, tá? O que seria um quadrado? Qual a definição de um quadrado? Tá bom? Alguns paralelogramos têm os 4 ângulos internos e os 4 lados congruentes. Sendo assim, tem atributos de um retângulo e de um losango, tá? Esse tipo de paralelogramo é chamado de quadrado. Assim, temos que, definição, quadrado é um paralelogramo que apresenta 4 ângulos internos retos e 4 lados congruentes. Então, vamos relembrar. Quando a gente começou nossa aula de hoje, falamos primeiro sobre os retângulos. Dissemos que seria um retângulo aquela figura que tem 4 ângulos internos e retos, tá bom? Viemos para losango. Qual é a definição de losango? Quadrilátero que tem 4 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. E agora, para fechar, o que é um quadrado? É uma figura que tem 4 lados congruentes, ou seja, de mesma medidas, e 4 ângulos internos e retos. Ou seja, bora lá fazer uma ilustração. Vamos supor que essa medida fosse 5 centímetros. As próximas também seriam 5 centímetros. E ele disse que, para fechar o meu conceito, os ângulos internos dele também medem 90 graus, ou seja, são ângulos retos, tá bom? Então, pelo fato de possuir lados e ângulos congruentes, o quadrado é um polígono regular. Além disso, as diagonais são congruentes e perpendiculares entre si. A figura ao lado destaca um quadrado e suas diagonais. Aqui, se eu quisesse, né, nomear esse meio aqui quadrado, tá? Vamos lá. A, B, C e D, tá certo? Deixa eu puxar daqui para frente. Tá? Quem seriam essas diagonais? A e C, B e D, a gente já sabe. Das classificações anteriores, podemos destacar que, uma observação, tá, gente? Ó, todo quadrado, presta atenção, todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque ele tem 4 lados, né? Aliás, tem 4 ângulos retos. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Por quê? Porque o retângulo ele não tem lados congruentes, tá bom? Todo quadrado é um losango, porque eles têm a mesma medida, fechado? Mas nem todo losango ele é um quadrado devido aos seus ângulos que medem 90 graus. Muitas outras relações podem ser estabelecidas entre esses quadriláteros e nos exercícios poderá treinar algumas delas. Então, bora lá. Quais seriam esses exercícios que iremos responder, tá bom? Sobre o conteúdo estudado, tá bom? Temos aí exercício de aplicação, tá bom? Como eu sempre ressalto para vocês, quais seriam as páginas? Bora lá. Dá 364 a 367, tá bom, pessoal? Dá 364 a 367. Esses seriam os exercícios a ser realizados na semana, ok? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje com essas definições, mais 3
tipos de paralelogramos estudados, né? Mais 3 tipos de quadrilátero, melhor dizendo, né? Estudados, conhecidos suas definições, suas propriedades, seus elementos, ok? Então, nos encontramos na próxima aula para encerrar esse capítulo aí com trapézios, tá bom? Mais um tipo aí de quadrilátero que iremos estudar e faremos os exercícios com relação a isso, tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana.